Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E bom, nesse vídeo aqui vamos atualizar as negociações do Vasco, né? Afinal de contas a gente está escutando aí muita coisa, muitos jogadores sendo especulados, jogadores oferecidos, enfim, jogador que imprensa do país tal fala que já está fechado, como no caso do Rollheiser, né, atacante argentino, a imprensa argentina já coloca o jogador como jogador do Vasco, né, que a partir de junho será jogador do Vasco, enfim, vamos aqui conversar sobre isso, vamos falar também sobre a estreia do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro, tem Rossi, sim, Rossi atacante, mais uma vez deu uma cavada aí para uma possível volta ao Vasco, então tem algumas coisas aqui para a gente conversar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto, deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui direto para os assuntos, sem enrolação, vamos falar de Vasco e vamos começar falando aqui sobre a estreia do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para a sexta-feira, a próxima sexta, né? Sem ser depois de amanhã, a próxima sexta, a sexta da semana que vem. Partida às 7 horas da noite em São Januário. Inicialmente o jogo estava marcado para o sábado, mas quando saiu aí a tabela detalhada, a CBF colocou esse jogo do Vasco para o dia da estreia da Série B, né? Primeiro dia de Série B em 2022, Vasco e Vila Nova às 7 da noite, jogo de abertura, podemos dizer assim, da Série B do Campeonato Brasileiro. E bom, existe aí uma movimentação, estou vendo algumas pessoas falando sobre, principalmente no Twitter, né? Alguns torcedores também se manifestando. Parece que existe a intenção da diretoria do Vasco de levar essa partida para o Maracanã, para tentar encher o Maracanã, talvez conseguir mais renda, etc e tal. Bom, eu queria saber de vocês o que vocês acham, né, sobre essa movimentação, esse jogo Vasco e Vila Nova, estreia da Série B, acontecer no Maracanã. Eu já vou deixar aqui a minha opinião e quero a sua opinião aqui nos comentários desse vídeo. Eu sou contra, eu acho que esse jogo contra o Vila Nova não tem que acontecer no Maracanã, não. O jogo sexta-feira, 7 horas da noite, é jogo para São Januário, colocar o jogo em São Januário, que é o estádio onde o Vasco está mais habituado a jogar, né? É o estádio onde o Vasco se sente em casa, né? Se sente confortável, onde o Vasco é mais temido. Então, na minha opinião, esse jogo tem que acontecer em São Januário. O que importa nessa partida contra o Vila Nova são os 3 pontos, é vencer a partida, conquistar esses 3 pontos. Se a partida fosse num sábado, 4 da tarde, por ser estreia na Série B, talvez, né, como uma promoção de ingresso, alguma coisa do tipo, daria para fazer um movimento para lotar o Maracanã. Mas numa sexta-feira, 7 da noite, horário horrível, eu acho que colocar esse jogo no Maracanã vai ser um grande tiro no pé, né? Não vai conseguir ali o resultado que espera. Então, para mim, esse jogo é jogo para São Januário. É claro que o Vasco tem que usar o Maracanã de vez em quando, mas eu acho que tem que, principalmente nesse início de Série B, começar a ir fazendo os pontos, vencendo os jogos, e aí quando já tiver com certa pontuação, e aí tem um jogo de apelo maior, né? Um Vasco e Grêmio, por exemplo, é um jogo que pode se levar para o Maracanã, um Vasco e Grêmio, sábado, 4 da tarde, os dois brigando ali em cima, beleza, jogo grande, jogo para Maracanã, mas um Vasco e Vila Nova, na minha opinião, é jogo para São Januário, nosso estádio ali, nosso caldeirão, colocar ali 15, 20 mil em São Januário, lotar, fazer aquela pressão e conquistar os 3 pontos. Essa é a minha opinião, eu quero a sua nos comentários. Para mim não tem cabimento levar esse jogo para o Maracanã não, é São Januário, nossa casa. Bom, mudando o assunto aqui agora, vamos falar de possíveis contratações, né, negociações, os nomes que estão aí sendo ventilados no Vasco. Primeiro, vamos começar com uma cavada, né? Um jogador que deu uma cavadinha aí para um possível retorno ao Vasco. Tô falando do atacante Rossi, ele mesmo, cara. Mais uma vez, o Rossi foi nas redes sociais manifestar ali o seu desejo de voltar ao Vasco, né? Teve uma postagem ali no Twitter que ele respondeu, Vasco, né? Qual o seu sonho? Aliás, qual a saudade que você tem, né? E ele respondeu Vasco, como tá aparecendo aí na sua tela. E aí, é claro, né? A galera ali nas redes sociais, no Twitter, começou a pedir para ele voltar, a mandar mensagem para ele, etc e tal. É mais uma demonstração aí do Rossi, né? De vontade de voltar ao Vasco. Mas nesse momento eu acho muito difícil que isso aconteça, porque o Rossi recentemente
foi para o futebol dos Emirados Árabes, né? Tem coisa de meses, então para voltar agora é praticamente impossível. Quem sabe por ano que vem, com o Vasco estruturado, né, etc e tal. Mas será que com o Vasco estruturado, o Vasco vai atrás de Rossi? Não sei também, né? Mas enfim, acho difícil uma volta do Rossi nesse momento, praticamente impossível, porque o jogador acabou de assinar aí com o futebol árabe, um bom contrato, um bom dinheiro, né? E acredito que ele não sairia de lá agora. Mas de toda forma é legal, né, ver aí o respeito e o carinho que o Rossi tem com o Vasco e com os torcedores do Vasco. Bom, vamos falar agora aqui sobre Carlos de Penha, o uruguaio Carlos de Penha, de 30 anos, que já está acertado com o Vasco e é aguardado no Rio de Janeiro, né? O Vasco está aí esperando o jogador chegar ao Rio de Janeiro para fazer os exames e assinar o seu contrato. Ainda não tem um dia certo, né, para ele chegar, mas a expectativa do Vasco é que ele chegue antes do final de semana, né, para que a partir de semana que vem ele já comece ali a treinar com o restante do grupo, né, para poder estar à disposição para a estreia na sexta-feira que vem contra o Vila Nova. Então a expectativa é que até o final de semana o Carlos de Penha chegue ao Rio de Janeiro para assinar o seu contrato com o Vasco. Já está tudo acertado entre o jogador e o Vasco da Gama. Falta mesmo ele vir para o Rio de Janeiro para formalizar esse acordo com o Vasco. Informação agora sobre o atacante Benjamin Hohlheiser, jovem atacante do River Plate, né, que tem contrato se encerrando com a equipe argentina no meio desse ano. E bom, hoje a TNT Esportes lá da Argentina afirmou que o jogador já tem um acerto com o Vasco, né? Que o jogador já teria entrado num acordo com o Vasco e viria para o Vasco da Gama após o seu contrato encerrar lá no River. Viria de graça para o Vasco, sem o Vasco pagar nada, a partir de junho. Segundo a imprensa argentina, o acordo é entre o Vasco e o jogador, e não o River Plate não estava envolvido, né, nesse acordo. O Vasco negociou direto com o jogador de acordo com a imprensa argentina. Importante deixar claro, a imprensa argentina que está falando isso. Aqui no Brasil, o amigo Lucas Pedrosa conversou com o empresário do jogador, o Carlos Espinosa, que disse que a situação continua a mesma, que até tem interesse de colocar o jogador no Vasco, mas que está lá tentando a liberação do River Plate. E segundo uma fonte interna do Vasco, o clube afirmou aí que não tem até o momento nenhum acerto com o jogador. Então a imprensa argentina disse que o Vasco já acertou com o jogador, mas o Vasco nega. Segundo o Vasco, não tem acerto nenhum com o Benjamin Hohlheiser. Vamos aí aguardar os próximos capítulos. Vitor Mendes agora, o zagueiro Vitor Mendes do Atlético Mineiro, que disputou a última temporada pelo Juventude. Em relação a esse jogador, o Vasco fez uma consulta, né, para saber o que precisaria, né, para fazer uma investida nesse jogador. O Vasco tem interesse no Vitor Mendes, mas, segundo pessoas ligadas à diretoria do Atlético Mineiro, é um negócio que não é fácil de acontecer. É um negócio complicado, o Atlético Mineiro não vai liberar fácil o jogador. O Vasco tentaria ali por empréstimo, o Atlético não está querendo muito liberar por empréstimo, né? O Atlético, apesar do jogador ser praticamente a última opção para a zaga, né? Mas o Atlético bota muita fé nesse jogador, conta com esse jogador ali no elenco e está fazendo jogo duro. Mas o Vasco tem interesse aí no Vitor Mendes, zagueiro que fez uma ótima temporada no ano passado pelo Juventude. Bom, e uma última informação aqui é sobre o colombiano Jarlan Barreira, né, o meia atacante ali do Atlético Nacional da Colômbia. Ontem surgiu uma informação que eu até falei no vídeo da manhã, né, a primeira edição aqui do Giro de Notícias, a informação dizendo que o Vasco estaria disposto a pagar 14 milhões de reais pelo jogador. E aí eu até disse, gente, isso aí tá com cara de cavada de empresário, né? O Vasco não tem 14 milhões para pagar para um jogador, pelo amor de Deus. E bom, o Vasco se manifestou nessa tarde negando qualquer negociação com esse jogador. O Vasco publicou uma nota oficial dizendo o seguinte: o Clube de Regatas Vasco da Gama nega estar em negociação pelo atleta Jarlan Barreira, que defende o Atlético Nacional da Colômbia. Então, chance zero desse jogador vir para o Vasco. A história do Vasco pagar 14, 15 milhões pelo atleta colombiano era cavada de empresário, meu amigo. Mais uma. Enfim, é isso, né? Tentei nesse vídeo aqui dar uma resumida em todas essas negociações, vários nomes, né, que estão sendo ligados aí ao Vasco, dar aquela atualizada da situação de cada um desses jogadores. Vou ficando por aqui, deixa o like aí que é muito importante, se inscreva também aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui!